Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, ajeitando o armário, parado no trânsito, lendo o site do Cruin, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, esse é o episódio 216 do podcast Áreas Contaminadas. Esse já é o 4º episódio da 6ª temporada. Sim, estamos na 6ª temporada, algo difícil de imaginar no meio do ano maluco de 2020, quando começamos com os nossos projetos aqui nos estúdios ECD. Como eu tenho dito nessa 6ª temporada, ainda estamos aqui, firmes, fortes e felizes, tentando colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast, na newsletter e no screening de notícias. E esse material que trazemos é técnico, como conceitos, ferramentas, dicas, normas, artigos, também um espaço para discussão, reflexão, melhoria pessoal, melhoria coletiva, e é também um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que fazem o GAC acontecer para que elas contem as suas belas histórias. Claro, vocês são parte fundamental desse espaço, especialmente as pessoas que colaboram muito conosco, dando ideias, dando dicas, sugestões, opiniões. E claro, vocês que nos ouvem ou leem todas as semanas. Nosso trabalho só tem relevância porque ecoa em vocês. Então, ainda estamos aqui, tentando contribuir com a comum unidade do GAC para termos um GAC melhor, uma sociedade melhor e um mundo melhor e mais justo. O podcast é editado com muito carinho por Lilian Coreaço Riz, é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 54 apoios ativos dessa campanha, que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira, que a gente paga boletos com isso aí, mas especialmente por mostrar claramente a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado. Essas pessoas não têm nenhum ganho adicional, elas voluntariamente e carinhosamente contribuem com o nosso trabalho e nos dão a mensagem que o que fazemos nos nossos canais é um negócio importante a ponto de merecermos essa atenção e carinho. Esperamos fazer por merecer. E agradeço muito às atuais 54 pessoas, cujos nomes estão na descrição do episódio, que nos mandam a importante mensagem: continuem. Com certeza continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser, se você também puder, junte-se a essa campanha no Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 3 empresas queridas, patrocinadoras, que nos enchem de orgulho por serem empresas assim, muito importantes, renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos sim no caminho certo, isso é muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas 3 empresas, que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem e, com certeza, continuaremos. Gostaria novamente de anunciar rapidamente que estão abertas até o final de fevereiro as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. O curso tem duração de 1 ano, as aulas são parte online e parte presenciais. Em dia de semana, que é terça ou quinta, a aula é online. Aos sábados, o dia inteiro, a aula pode ser online, pode ser presencial. E é um curso, então, com duração de somente 1 ano, para se especializar em remediação de áreas contaminadas. As inscrições devem ser feitas para o processo seletivo no site do SENAC, sp.senac.br. Aí você precisa procurar lá pós-graduação, remediação de áreas contaminadas. Quem tiver interesse, junte-se a nós ali no Centro Universitário SENAC. Anuncio também novamente que a ESA e o SENAC, como vocês já sabem, lançaram aquela revista científica chamada Revista GAC. A chamada dos trabalhos está aberta até o dia 17 de março. Seria dia 31 de janeiro, mas foi estendida para 17 de março,
porque a conferência ESAS também foi adiada de junho para agosto. E a ideia é lançar essa revista na conferência. Os trabalhos para você enviar para a revista HACC podem ser aqueles trabalhos científicos, hard science, com análise estatística e tal, mas pode ser também um artigo de revisão, pode ser relato de experiência, pode ser estudo de caso e outras coisas. Então, se você tem aquela ideia, se você tem os dados, se você tem aptidão para escrever e divulgar seu trabalho para toda a comunidade do GAC, entre no site revistagac.com.br, pegue lá as normas de submissão dos artigos e mande para a gente. E por fim, o último aviso, relembro vocês que além desse podcast semanal aqui, nós temos também a nossa querida newsletter, que era semanal, enviada aos domingos, transformamos em quinzenal. Intercalando com a newsletter aos domingos, colocamos o outro podcast, um mini podcast, o Screening de Notícias, remodelado para esse ano, focado nas notícias do GAC. Tá? A segunda edição de 2025, o episódio 9 do Screening de Notícias, irá ao ar no próximo domingo, se tudo der certo. Me digam, por favor, o que vocês acharam dessa mudança, transformando a newsletter em quinzenal e adicionando aí o Screening de Notícias. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio muito legal aqui com a Tiana Correia. A Tiana é coordenadora do Programa de Áreas Contaminadas da FEPAM do Rio Grande do Sul. Esse episódio aqui continua aquela minissérie que planejamos de GAC pelo Brasil. Eu pretendo, com essa série, entrevistar pessoas de fora de São Paulo para que elas nos deem a visão de como funciona o GAC em outras unidades da federação. Quais são os avanços, qual é o histórico, quais são as carências e, especialmente, do que essas pessoas precisam para que a nossa comum unidade que nos ouve aqui possa ajudá-los. Já ouvimos pessoas de órgãos ambientais do Distrito Federal, de Goiás, do Paraná, de Minas e hoje ouviremos sobre as especificidades do Rio Grande do Sul. Espero que vocês gostem. Então, fiquem agora com as palavras de Tiana Correia. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao podcast Áreas Contaminadas. Hoje a gente vai dar continuidade à série de GAC pelo Brasil. Eu estou aqui com uma pessoa da FEPAM do Rio Grande do Sul, a Tiana Correia. Tiana, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao podcast Áreas Contaminadas. Oi, Tanaka, boa-vinda a todos, né? Muito obrigado pelo teu convite. É uma honra estar aqui conversando contigo, né? Que é uma referência para nós no gerenciamento de áreas contaminadas, né? Excelente profissional e sempre pronto para ajudar e compartilhar o teu conhecimento, né? Confesso que quando tu me convidou para conversar contigo, eu fiquei surpresa e pensei, o que ele quer comigo? Né? Mas te digo que estou feliz de estar aqui conversando contigo e poder divulgar um pouquinho aí do nosso trabalho no Estado, né? E o que a gente puder contribuir para ajudar os profissionais que atuam nessa área, a gente está sempre de portas abertas. Legal, Tiana. Obrigado pelas palavras também. Me disseram para fazer uma pergunta que é fundamental para quem é do Rio Grande do Sul. Você é Inter ou Grêmio? Ah, sou Grêmio. Aqui, não sei se nos outros estados é aqui, mas aqui tem bastante rivalidades, né? Entre times, cidades vizinhas. Sim. Né? O gaúcho é bem aguerrido nos seus costumes. Sim. Legal. Tiana, vamos então começar do começo. Onde a pequena Tiana cresceu, o que ela gostava de fazer quando criança, quando jovem, e que caminhos te levaram para a engenharia química? Então, eu sou natural de Pelotas, né, que é uma cidade, umas 3 horas aqui de Porto Alegre. Vim para cá criança. Diferente das pessoas, eu não tinha essa intenção de trabalhar na área ambiental, eram as escolhas ao longo da minha vida que me levaram para esse caminho, né? Eu sabia que eu queria alguma coisa na área de exatas, eu gostava muito de matemática, gostava muito de química, né? E acabei escolhendo engenharia química por essas razões, né? E a minha faculdade inteira eu fiz sempre pensando que eu queria trabalhar na área de petróleo e petroquímico. Né? Na época que eu fiz a faculdade, o polo e a refinaria estavam no auge, né? E então eu fiz estágios na refinaria, fiz no polo, e eu e grande parte dos meus colegas tinha esse desejo de ir para essa área de petróleo e petroquímico, né? Tanto que quando eu fiz a faculdade tinha um curso de pós-graduação que era meio que pré-requisito para entrar no polo, e tinha uma salinha destinado para quem ia fazer o tal do curso, né? E eu olhava para aquela sala e dizia, o dia que eu me formar, eu vou sentar ali, vou fazer esse curso e vou trabalhar no polo.
né? E aí, pá, no ano que eu me formei, não ofereceram o curso, né? Eu tinha que trabalhar, daí eu fui trabalhar numa multinacional de desenvolvimento de produtos, num laboratório, e surgiu a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação na Itália em processos Olha, petroquímicos. caramba, que legal. Aí eu pensei, agora é a minha hora, Uhum, vai minha chance de ir para a área que eu queria, né? uhum. Me inscrevi, fui selecionada, fiz o curso. Quando eu voltei, uma colega me convidou para trabalhar na refinaria, num projeto que tinha, mas era contrato por 2 meses só, né? E não abriu vaga para concurso de novo. Caramba. Eu tinha que garantir o leitinho das crianças, fui Sim. procurar outro emprego, né? E acabei entrando Certo. no Senai de Estância Velha, para dar aula de acabamento de couros. Caramba. É. Na realidade, Estância Velha, para quem não é daqui, não conhece, é uns 50, 60 quilômetros de Porto Alegre. E eu pensei assim, eu vou entrar temporário ali para Uhum. ganhar um dinheiro, era Sim, sim. voltando de estudar fora, estava precisando, e vou procurar alguma coisa mais perto. Né? O resumo da ópera, eu fiquei 22 anos nesse lugar. É uma empresa fantástica, cheia de oportunidades, né? Uhum. Eu não fiquei todo esse tempo lá em Estância Velha, né? Realmente, quando deu uns 3, 4 anos, aí eu estava querendo, casei, queria ter filhos, né? Uhum. Aí não tinha como viabilizar, eu não tinha carro. Sim. Nossa Senhora, meu Deus. Sim, era uma luta para conseguir chegar lá, né? Aí eu comentei com o meu diretor que eu ia embora, que eu estava procurando emprego, porque eu estava com outros planos na vida, né? E ele conseguiu negociar a minha transferência para a sede em Porto Alegre. Olha. E aí eu comecei a mudar muito ali dentro, né? Aí, quando eu vim trabalhar na parte da gestão em planejamento, né? Então, eu fiquei uns Certo, 7 certo. anos trabalhando nos planos estratégicos do Senai, gestão de recursos, projetos, né? Mas eu sempre fui muito, muito inquieta, assim, sabe? Então, eu não consigo. Tu vai dizer assim, pô, mas tu ficou 22 anos na mesma empresa, mas eu mudei muito ali dentro. Sim, sim, Eu sim. não conseguia, eu ficava um tempo e eu sentia que alguma coisa faltava, sabe? Então, eu começava o trabalho, aí dava 5 anos, eu já sentia assim, que eu queria outra coisa, mas eu nem sabia o que era. Sim. Mas eu queria alguma coisa. Aí eu saí do planejamento e fui trabalhar na área de educação, né? O Senai ele dá cursos Sim, sim. profissionalizantes, né? É. E a gente precisa montar os programas do curso. O É. que o professor vai dar lá na aula, Uhum. né? Que o aluno, quando saia dentro da empresa, ele vai ter o conhecimento para fazer o trabalho que está sendo esperado. E aí eu comecei a estudar outras áreas diferentes da engenharia. Sim, Né? sim. Comecei a estudar muita coisa de pedagogia, Pedagogia, né? É. porque não era a minha área, mas foi muito legal porque juntava aquele pensamento objetivo de processo que a gente Sim, tem na engenharia sim, sim. com esse lado mais humano da pedagogia, dos conteúdos transversais, né? Uhum. Então eu comecei a trabalhar no que a gente chamava de comitê técnicos setoriais, que era ouvir as empresas, o meio acadêmico, os alunos e fazer o que eles estavam precisando para o curso. Certo. E aí eu tomei conhecimento do que chama do chá. Não sei se tu já ouviu falar Não, alguma vez nisso. não, não. Que as competências das pessoas, na realidade, elas são um tripé, né? Uhum. Que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Ah, Chá. sim, 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 tá certo. É isso. Da Emília Ferreira, né? Que vem dali do Perrenot e Exatamente. tal, é isso. E aqui tem que ter o equilíbrio das três, é como um banco. Se um dos pezinhos Uhum. está curto, cai, né? Sim, Então, e ali eu estudei muito isso e te digo assim, ó, que aqueles conhecimentos, eles valem para tudo. E hoje em dia, sim. quando eu trabalho aqui no GAC, eu seguido fico pensando naquelas coisas que eu estudei lá anos atrás, né? Uhum. Eu vejo, por exemplo, assim, um profissional que trabalha no GAC, né? Ele tem que ter o conhecimento, Sim, né? Das técnicas de investigação, de como que ele vai montar o plano dele de trabalho, né? sim, Mas não adianta nada ele ser extremamente conhecedor de tudo, mas se ele não tem a habilidade sim, de interpretar aqueles resultados, né? De saber trabalhar com as equipes que vão ter que negociar sim. desejos, ideias diferentes, então ele tem que ter aquela habilidade de negociar.
E principalmente que eu vejo muito forte, né, a questão da atitude. É verdade. A atitude assim, ó, de trabalhar com ética, de saber lidar com o empreendedor, né, de reportar os resultados de forma fidedigna, com veracidade, né, entre o empreendedor que tem os desejos dele, o órgão ambiental, o respeito com o meio ambiente, o respeito com as equipes diferentes, né? Então, nesse meio tempo que eu trabalhava com tudo isso, que me levou a esses atividades paralelas, né? Eu comecei a trabalhar muito nessas questões transversais. Uhum. E uma delas é a do meio ambiente. Sim. E a gente via, né, a necessidade que os instrutores tinham nessa área. Eles eram muito bons em torneiro mecânico, mas eles não. Mas é um instrutor que fica na frente de todo mundo. E aí eu comecei a fazer material didático para eles, comecei a fazer treinamento para eles nessa área, né, muito voltado na questão socioambiental, não só ambiental, mas as relações humanas também, né? E aí eu fiquei um bom tempo também trabalhando nisso, mas eu continuava com aquele sentimento de que alguma coisa estava errada, né? Eu tinha um chefe que me dizia que eu era um desafio para ele, porque ele me enchia de trabalho e quando eu começava a fazer eu já queria outro, e ele disse que eu estava sempre querendo demanda. Eu ia atrás, eu estava tentando entender o que me faltava, né? Porque a empresa é ótima, oportunidades de desenvolvimento, de trabalho, de conhecimento, eu ainda não estava realizada. Aí um dia estava num final de semana, assim, mexendo no Facebook ali, sem nada para fazer. Uma amiga minha, que é professora de biologia da PUC, postou para os alunos dela que teriam um concurso na FEPAM, os alunos de biologia. E eu olhei aquilo e disse, mas FEPAM deve ter engenheiro químico também, né? Aí tinha, eu resolvi, mandei meu currículo, né? Participei do processo seletivo e fui chamada. Caramba! Aí, Tanaka, que veio aquele receio, né? Vou sair daqui onde já estou, né? Tranquila. Exatamente, minha zona de conforto, que eu conhecia tudo, conhecia todos os processos de trabalho, conhecia os caminhos facilitadores, se eu tinha uma dúvida, eu sabia para quem perguntar. No mínimo isso eu sabia, né? E era um concurso por 2 anos, era um concurso emergencial, né? Uma contratação temporária. E aí eu pensei, como é que eu vou largar, né? O que eu tenho, é CLT, a gente está à mercê do mercado, mas já tinha uma certa estabilidade depois de 22 anos, assim, não estava, né, com nenhum receio de ser demitido, para uma coisa que eu sabia que em 2 anos eu ia ter que sair, né? E fiquei com aquela dúvida do que fazer. E aí te confesso que meu marido foi crucial nessa hora, né? Porque eu acho que ele via que eu era inquieta, né? E aí eu já tinha também um certo tempo de formada, não é assim para tu mudar de emprego com uma certa idade, mulher, né? Então já começa a ficar as coisas mais difíceis. E aí ele me estimulou aí, que ele disse, é um trabalho legal, uma coisa que tu gosta, né? E que se tu não aproveitar essa oportunidade agora, não vai ter outra. É verdade. Eu digo, bora lá então. Vamos enfrentar, pedir demissão, né? 22 anos. E fui, né? Aí, qual a minha surpresa quando eu entrei na FEPAM? Me locaram na divisão de petróleo e petroquímico. E eu digo, cheguei aonde eu queria, era isso que estava me aguardando, né? Agora eu vou trabalhar no polo e Só que não, me colocaram nos postos de combustível. Certo. E aí eu vou te dizer assim que eu me achei, sabe? Apesar de que na primeira semana, assim, eu me lembro que eu pensava, cara, que eu fui fazer? Eu não conseguia entender nada do que eles falavam. Que raio de TPH é esse que eles ficam me falando? Mas aí eu tive ali o privilégio, né, de ter colegas maravilhosos. Eu trabalhei com um engenheiro Wilson, que já se aposentou, que foi quem implantou o licenciamento de postos de combustíveis na FEPAM, né? E uma pessoa assim fenomenal que me explicou tudo, né? Trabalha até hoje também com o biólogo, que também trabalhava muito, o Diego, muito em posto de combustível, e eles me ensinaram tudo que eu sei hoje, que eu aprendi, né? Eles me ensinaram de postos de combustíveis. E como não é diferente dos outros estados, posto de combustível tem muita área contaminada, né? Por causa de anos de operação
que não se cuidava esses aspectos de evitar a contaminação, Sim, né? sim. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia de tanques jaquetados, as conexões, testes de estanqueidade, canaletas, né? Caixa separadora. Então, tem uma série de equipamentos e sistemas que é muito raro a gente ver uma nova contaminação. Sim, Acontecem acidentes, né? É muito raro. A gente tinha um passivo muito grande, sim. né? Aí, quando eu entrei, isso foi em 2014, era uma época assim que a maioria dos postos era bombeamento e tratamento, Certo, certo, né? certo, certo. Muito pouco estava começando oxidação, e aí a gente pegava os processos para analisar e eles estavam bombeando, e eu dizia, mas estão bombeando o quê? Porque a pluma está num lugar, o sistema está instalado em outro, já mudou, sabe? E eu queria entender mais, né, daquele processo ali de área contaminada e resolvi, então, fazer um mestrado na área. Olha aí. Eu tinha feito, durante o meu tempo de Senai, eu tinha feito 3 especializações. Certo. Né? Que era o que eu fazia, na realidade, de acordo com o conhecimento que eu estava precisando. Sim, Não. sim. E aí, quando eu cheguei na FEPAM, eu pensei, não, vou fazer agora o mestrado, porque agora é bem técnico e eu quero me Certo, aprofundar mesmo nesse assunto, né? certo. E aí eu fiz o mestrado no gerenciamento de área contaminada dos depósitos. Só que aí veio o problema que eu falei, que era 2 anos. Aham. E eu me apaixonei assim pelo trabalho. Eu vi que era aquilo que eu vinha querendo, porque não tinha monotonia. Mesmo que fosse, Sim. posto é tudo igual. Não, não é. Não, vixe, não. Cada um é um. Sim. Cada caso que a gente chegava numa vistoria, às vezes tu chegava num posto, eu brinco, parecia aqueles postos de faroeste, né? Sim. Tudo fora do padrão. Aham. Aí tu ia, tu conversava, mandava os ofícios, acompanhava, voltava, e tu via aquela mudança na realidade, né? Eu Aham. comecei a ver um sentido no trabalho, que eu Sim, comecei a sentir sim, mais. Antes eu não conseguia ver o resultado do trabalho, o sim. resultado estava muito longe de mim. Demorava muito, né? Você fazia o material didático, o professor tinha que aplicar, o aluno ia aprender só depois de não sei Mas eu quanto. eu Pois é. não via aquele. Eu pegava, eu fazia as avaliações dos alunos, então eu via, mas era muito distante de mim. Sim. E aí, agora não, eu vejo a diferença do trabalho, né? Então, quando eu pego um processo, por exemplo, que é os que eu mais gosto, que está tudo errado, é o que me dá mais prazer, de chegar, Sim. de fazer reunião, de conversar com o empreendedor, de ir lá, de mostrar que é possível ser diferente, sabe? Aham. E aí, perceber a mudança, perceber que fizer uma diferença, nem que seja num postinho, né? A gente Sim, conseguiu sim, fazer a sim. diferença, né? E aí, então, eu precisei me voltar para passar no concurso quente que ia sair, né? Ah, tá, tá. Eu fiquei 2 anos, o meu concurso terminou, meu contrato terminava em janeiro, e os novos contratados entrariam em março. Teve um concurso ali no final do ano. E aí, Tanaka, eu baixei a cabeça, E né? foi estudar. Porque eu não conseguia me imaginar não estando mais na FEPAM. A impressão que eu tinha é que Nossa eu Senhora. trabalhava a vida inteira ali. Aham. E aí, graças a Deus, deu certo, né? Aham. Fui aprovada no concurso e voltei. Na realidade, entre a minha saída e o retorno, acho que deu uns 2, 3 meses entre o fim de um e o Aham. início de outro, né? E quando eu retornei, não tinha mais esse setor que eu trabalhava, ele tinha sido incorporado na indústria. Ah, Os postos, né? Porque era um setor específico da refinaria, das bases, do certo, polo, TRR e posto. certo, Ele foi incorporado na indústria. certo. Né? E aí, quando eu voltei, me colocaram nesse setor para eu continuar o trabalho que eu já tinha começado, que eu tinha aprendido, né? E é onde eu estou até hoje. Então, Caramba. essa é a minha história. E o mestrado você terminou durante o primeiro ou já concursado? Eu terminei. Boa pergunta. Terminei já concursada. Terminei já concursada. Eu comecei. Agora estou me lembrando, eu pegava os processos, eu já não estava na FEPAM, e eu pedi autorização para o diretor para pegar uns processos e levar para casa para poder escrever Sim, a sim. dissertação. E aí, Caramba. depois, quando eu voltei, que eu fiz a defesa, eu fiz depois, eu já estava na FEPAM de volta. Nossa, que coisa. Interessante pra caramba. Bom, Tiana, entendemos a história, entendemos, assim, né? O resumo da história é muito, muito legal.
E como é que funciona o GAC aí no Rio Grande do Sul? É separado posto de indústria ou é só posto? Quantas pessoas trabalham com isso? Como é que funciona? Bom, deixa eu explicar como que a gente se organizou aqui no estado, né? Hoje em dia eu estou de coordenadora do programa de gerenciamento de áreas contaminadas, né? Desde 2022 que eu estou à frente desse programa. Mas eu já peguei um caminho facilitado, né? Certo. Porque o programa em si de gerenciamento de áreas contaminadas ele foi criado pelo engenheiro Mário. Não sei se tu chegou a conhecer o Mário Soares, né? Eu li aquele livro bacana que ele foi um dos organizadores, né? Um documento bem Então, detalhado. ele que criou e estabeleceu todas as diretrizes iniciais para o GAC no estado, né? Tanto que a diretriz, a primeira diretriz que teve de gerenciamento de áreas contaminadas era de 2011, né? Certo, Foi ele que certo. escreveu, a gente chamava a diretriz do Mário, para ter uma ideia. A portaria dos VRQs, a gente chama até hoje da portaria do Mário, né? Porque é ele que criou, ele era a nossa referência, Sim, né? sim. E ele trabalhava na divisão de resíduos sólidos urbanos. Certo, certo, E ele era o gerente do programa de resíduos e áreas contaminadas. certo. E ele criou todo o sistema. Então, eu já peguei um caminho facilitado aí, porque uma coisa é tu criar, outra coisa é tu melhorar o que já tem, né? É Sim, mais claro. fácil. Sim. E ele se aposentou em 2018, né? E com a saída dele, o programa ele foi dividido. Então, na divisão de recurso de resíduos, ficou só a parte de gerenciamento de resíduos, né, de áreas degradadas pela disposição de resíduos, e a parte das áreas contaminadas veio para a divisão que eu estava, que era da indústria, onde estava a maior parte dos processos de áreas Sim. contaminadas, né? Então, quando o Mário saiu, ele era uma pessoa muito organizada, né? Ele me passou todos os processos que ele tinha, me explicou. Eu aprendi muita coisa com ele também, dessa parte do GAC, né? E ficou separado dessa forma, mas não tem uma gerência de áreas contaminadas no estado. Certo. Na realidade, com a saída dele, ficou a divisão assim, e só em 2018 só foi ser criado o programa mesmo de áreas contaminadas em 2022. Caramba. Até lá ficou centrado em mim, Uhum. né? Então eu sou um ponto, digamos, um ponto focal do trabalho, tá? Nossa. Mas ele é dividido Certo. em todas as áreas, tá? Não tem uma gerência que trate especificamente. A gente se reuniu e o que a gente entendeu, né? Que aquele analista que analisa a licença de operação do empreendimento, Uhum. ele conhece a realidade, ele conhece as áreas suspeitas, áreas potenciais, ele sabe do histórico, se teve algum evento que possa ter gerado alguma contaminação ou não, ele conhece os principais produtos químicos que são tratados ali dentro, trabalhados. Então, a gente entende que nada melhor do que esse analista ser o responsável também pela licença, que a gente, no Estado, a remediação e monitoramento é por uma licença única. Né? A gente faz uma licença para controlar ali. Nada melhor do que esse analista acompanhar esse processo também. Certo. Isso foi muito facilitado com os cursos da ESAS também. Certo. Porque antes a gente, né, tinha o analista responsável, mas não tinha todo mundo essa capacitação e não tinha condições de fazer a capacitação para todo mundo. Sim, sim. Com essa facilidade dos cursos agora online, né, gratuitos para órgãos ambientais, a gente está conseguindo alcançar que todo mundo que trabalha e que tem interesse, né, que trabalha no licenciamento e que tenha na sua carga empreendimentos contaminados ou suspeitos, possam aplicar a metodologia, né? Caramba. Então, cada analista fica com o seu, e eu fico com todos aqueles processos que o licenciamento é municipal, e aqui também a gente fez uma coisa diferente, né? A gente trouxe para a FEPAM toda a parte da área contaminada. Então, enquanto tem uma licença no município, que deu uma suspeita, ele fez a preliminar e fez a confirmatória, fica com o município gerenciar essa parte. Certo. No momento que foi identificado que tem contaminantes acima dos padrões,
o empreendedor é encaminhado para a FEPAM, né? Porque a gente entendeu que conseguia garantir uma homogeneidade maior no Estado, né? Dessa forma, porque cada município tem uma estrutura diferente, né? Recursos diferentes, não consegue, a gente não consegue manter também esse diálogo frequente que nem a gente tem com os nossos colegas, mesmo do interior, né? A gente ali no WhatsApp de trabalho a gente se fala, né? Certo. E com os municípios a gente já não tem essa facilidade tão próxima, né? Então a gente entendeu que assim ficaria garantido que todos teriam o mesmo tratamento. Certo. E está dando certo, por enquanto estou dando conta, pode ser que no futuro a gente tenha que rever isso aí, né? Sim. Mas por enquanto estou dando conta, né? Então, quem tem licença no município, quando entra a investigação detalhada, já vem para nós e já faz a detalhada com a gente, porque daí já segue a nossa diretriz. Certo. Né? E a nossa diretriz é só estadual, então a gente não pode, apesar de não falar nada demais ali, a gente criou ela baseado na DD 38, na CONAMA, mas é uma diretriz do Estado, né? Certo. Então a gente já traz eles na investigação detalhada para os moldes da nossa diretriz, de como que a gente trabalha e garante que todos tenham o mesmo tratamento, né? E eu atendo também aquelas áreas sem licenciamento, né? O que aumentou muito aqui no Estado em função dos financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que obrigam a fazer uma investigação. Certo. E a gente tem notado que, via de regra, acabam que encontram ou resíduos enterrados, ou metais acima dos parâmetros, né? E então a gente tem muitos empreendimentos sem licenciamento, isentos, ou que estão buscando uma licença no município para empreendimentos residenciais, né? Sim. Que vem para a gente para fazer só essa parte do GAC, né? Sim, como se fosse voluntário, né? Eu quero mostrar isso aqui, né? Tu sabe que dá de tudo, né, Tanaka? Tem aqueles que descobriram por acaso e aí se reportam porque estão querendo fazer a coisa certa. Uhum. Tem outros que foram obrigados porque para o financiamento foi pedido e aí descobriram que tinha, e aí eles pedem que tenha o parecer da FEPAM, né? Tem outros que é o Ministério Público que, por alguma razão, alguma denúncia, instou eles a fazer a investigação e aí eles nos procuram. Então, tem de tudo, né? Sim. E aí, então, a nossa organização ficou assim, eu sou, digamos, o ponto focal, né? Quem tem licença na FEPAM, o analista atende. Certo. Dúvidas, né? Às vezes a gente tem poucas áreas contaminadas fora da indústria, né? Nós temos algumas na DISA, que é de saneamento, tem algumas na emergência, que foi algum atendimento de emergência, né? Então, eles não estão tão acostumados com a metodologia do GAC, então eles me procuram, aí eu ajudo, faço parecer, né, para ajudar eles a dar o andamento, mas cada um segue no seu trabalho. E essas outras, né, municipais ou sem licenciamento, sim, aí ficam comigo. E não são todas as licenças que a pessoa precisa fazer uma investigação confirmatória, uma avaliação preliminar e investigação confirmatória. O que dispara o processo? Por que um empreendimento faz, dentro do licenciamento, né, seja estadual, seja municipal, por que uma atividade faz avaliação preliminar e investigação confirmatória? A gente não tem um procedimento que estabeleça que tais ramos, tais portes, tais atividades precisam fazer em determinado momento a investigação. Né? Então, ao longo do licenciamento, a gente tem os monitoramentos semestrais, anuais, que são feitos, exigidos nas condicionantes da licença de operação. Né? Se ali é identificado alguma situação que levante a suspeita, né? Ou até mesmo algum evento de acidente, ou numa vistoria, às vezes a gente chega numa vistoria e vê tonéis com resíduos dispostos a céu aberto, diretamente no solo, que já estão sofrendo as intempéries, estão com corrosão, então já tem aquela mancha de contaminação no entorno, e aí a gente aciona para fazer a investigação. Tá? Mas a gente não tem um procedimento automático para eles fazerem. Aonde a gente tem o automático
é no encerramento, Certo, certo. certo? No encerramento, antigamente a gente tinha uma portaria que estabelecia alguns ramos e alguns portes que, quando fossem encerrar as atividades, eles tinham que fazer a investigação. A gente atualizou ela em 2022, se eu não me engano. Fizemos um grupo de trabalho, né, para discutir, e a gente concluiu que, se é um empreendimento que é licenciado, é porque ele é potencialmente poluidor. Uhum. Então, se ele é potencialmente poluidor, pode ter acontecido Sim, uma contaminação. sim. Ah, mas é que ele é tão pequeno, ele trabalha com poucos produtos químicos. Bom, então vai fazer uma preliminar, Sim, né? A gente mandou que, nesse momento do encerramento, todos têm que fazer. certo. O responsável técnico, que não é um empreendedor, mas alguém habilitado para aquilo, vai lá, vai olhar o empreendimento, vai ver se tem alguma situação suspeita que deva ir adiante na confirmatória, vai fazer, se for o caso, né? E encerra ali se não deu nada, ou então vai seguir os passos do GAC. Entendi. Mas a gente entendeu que, nesse momento, para a gente poder dizer que a área está liberada para outros usos, independente do porte do ramo, todos tinham que fazer. Então, hoje em dia, como que está? Quando a empresa resolve encerrar as operações, ela nos pede uma autorização para desativação de empreendimentos. Certo. Que ali ele vai apresentar o plano de desativação, né? Como é que ele vai fazer o descomissionamento dos principais Sim, equipamentos, sim. destinação dos resíduos, se tiver estação de tratamento de efluentes, Uhum. né? Como que ele vai fazer a investigação, o próprio plano da investigação ele já vai apresentar nesse momento. Se a conclusão depois, ele vai apresentar um relatório técnico, né, da desativação. Se a conclusão dos estudos indicarem que a área não está contaminada, ele pede o termo de encerramento para liberar a área para qualquer uso. Caso deu que está contaminada, aí igual a gente faz a desativação da empresa e a gente dá uma declaração de desativação, mas não de encerramento. Certo, A certo. gente entende que aquele empreendimento não encerrou Sim, porque ele ficou com um passivo. entendi. Então, a gente dá uma declaração de desativação, porque muitas vezes eles precisam isso até para entregar o imóvel. Às vezes o imóvel não é deles, eles querem, Certo. na relação comercial entre eles, eles precisam comprovar que estão quites com a FEPAM, né? Uhum. Então, a gente faz essa declaração de desativação e aí ele entra no caminho do GAC. Né? Então, ele vai pedir uma autorização para fazer a investigação detalhada, se ele ainda não fez nesse momento, e às Certo. vezes até durante a desativação ele acaba fazendo. Tá? Mas se não deu tempo, né, ou não conseguiu chegar à conclusão total do que ele precisava, aí ele vai fazer a investigação e aí vai seguir com a LU de remediação, monitoramento, como os estudos indicarem. Interessante, né? E posto? Posto também não é automático. Não é obrigatório fazer uma avaliação preliminar só porque é posto. Ou é? Não é obrigatório. Posto é um pouquinho diferente, tá? Tudo isso que eu falei vale para todos, menos posto. O que, Uhum. que tem de diferente no posto? Quando a gente começou o licenciamento, né, de postos e tinham muitos contaminados, e a equipe, como não é um privilégio só da FEPAM, né, mas dos órgãos ambientais, ela é restrita. Sim. E ainda não faz só aquilo. Sim. Né? Então, nós temos um grupo que trabalha com posto, que nenhum é 100% posto. Um é, tipo eu, posto e área contaminada, outro é posto em indústria, outro é posto em emergência, né? Então, a gente não tem ninguém que consiga se dedicar 100% a uma coisa. A gente tem que atacar em todas as frentes. Então, a gente se deu conta que não íamos ter pé de atender o licenciamento, fazendo ainda licença separada para a questão do gerenciamento de uma área contaminada em posto, Sim, porque eram sim, muitos naquela época. sim. Né? Então, a gente fez um documento específico para posto, né, que a licença de operação dele já tem as últimas condicionantes, quando ele tá numa das etapas do GAC, a Uhum. gente já faz junto. Então, no momento que o analista está analisando a licença do posto, ele já está analisando a da remediação, do monitoramento, da investigação, tudo num processo só. Nos Certo. facilitou, né? Uhum. Diminuiu o trabalho. E a gente também, e para posto também, a gente
tu vai me xingar, né? Mas a gente ainda tem os poções, né? Porque assim, ó, é uma caminhada, né, Tanaka? Sim, claro. Então, assim, mudar alguns procedimentos não é de um dia para o outro, né? Claro, Então, claro. assim, a gente tinha uma portaria de 2009, Uhum, que regrava algumas coisas de posto, uhum. né? E ali falava do tratamento dos efluentes, falava dos postos de monitoramento, eu acho que das válvulas, né? Nós, em 2019, resolvemos atualizar esse documento, aí Uhum. criamos uma portaria que era praticamente um manual de como licenciar posto. Certo, certo. Porque, assim, era ofício em cima de ofício pedindo a mesma coisa para todo Sei, mundo, sei. né? E auto de infração porque não atendia o que a gente pedia. Sim, E eram coisas que era muito simples, tá? Então, assim, a gente via que era retrabalho para nós, era um custo para o empreendedor, né? Porque a gente prefere que, em vez de ele pagar um auto, ele faça. invista nos sistemas Isso, é. de controle da qualidade dele, lá, de evitar contaminações, né? E a gente começou a ver que nós estávamos nesse retrabalho. Então, vamos fazer uma portaria que ela é quase uma diretriz, ela é diferente o formato dela de portaria, Uhum. porque ela é um manual, né? Então, a gente pegou item por item da licença e botou ali o que precisava. Uhum. Essa portaria ela já foi atualizada em 2020, né? Certo. Já estamos sentindo de novo que precisa de atualizações, né? Mas o que eu queria dizer? Que cada vez que a gente estava fazendo esse documento, a gente dava uma apertada. Então, eles estavam acostumados de um jeito. Uhum. Aí, no primeiro documento, a gente deu uma apertada, né? E aí a gente dá esse tempo, Sim, porque a gente também entende que é custo, né? sim, pois é. Então a gente tem que tentar fazer o equilíbrio, não fechar os olhos, né, e deixar de qualquer maneira, Sim. mas fazer um equilíbrio de que ele vai melhorar um pouco agora, quando todos chegarem nesse patamar, Entendi. a gente aperta mais um pouquinho, sabe? E assim a gente tem caminhado. A gente percebeu, né, que com a atualização das normas da BNT, antigamente tinha lá que tinham que ter os postos de monitoramento, né, em volta das tancagens. E nas novas, de posto, eu estou falando, Sim, né? sim, sim. De posto. Eles tiraram isso, porque eles veem que muitos fazem o controle eletrônico, só que o que acontece? A gente não tem acesso a esses dados. Certo. A gente não tem como saber. A gente discutiu Entendi. muito isso, a gente discutiu com os fabricantes, com os empreendedores, né? Inclusive dificuldades tá, então vamos pedir o relatório do LMC, né? Uhum. Não tem como, não sai um relatório dali, né? Ah, mas apareceu um aviso, né, de que Sim, tinha água. Tá, sim. mas tinha água porque tinha entrado na bomba, era no SAMP da bomba, sabe? Certo. Então, a gente resolveu manter ainda o sistema que a gente tinha de postos de monitoramento, Uhum. sabendo que não é o ideal. A Certo, gente sabe disso, certo, né? certo. Mas o que a gente entende? Se chegar a gente pede testes de estanqueidade, a gente conversa com eles dos relatórios, a gente pede relatórios de manutenção do SASC para ver se teve alguma não conformidade, né? Sempre pedindo com pessoas certificadas no Inmetro, né? A gente também entende que se teve algum vazamento, o empreendedor não vai deixar como deixava antigamente, porque ele não tinha a informação, antigamente não tinha os sistemas que tem hoje, né? Porque ele está perdendo o produto. Sim, Né? e hoje em dia os centavos valem muito, né? Porque Vale vale muito. muito. Né? Antigamente acontecia porque eles mediam só com a régua, então tinha aquele Sim, sim, erro inerente ali, né? isso. Mas hoje em dia eles conseguem ter um controle mais fidedigno. Então a gente também conta com isso, que se tiver algum vazamento nos tanques ou nas linhas, que também é mais difícil de acontecer, né? Com as instalações mais Sim. controladas como são, ele também vai gritar, né? E então deixamos os nossos poções como assim uma última medida ali que se tem uma contaminação que não foi pega, não que aquele dado seja 100% Sim, representativo da área, mas
pode ser que a gente pegue alguma coisa. E às vezes a gente pega, sabe? Certo, certo. Às vezes a gente ainda descobre alguma coisa pelo posto de monitoramento. Sei. Você falou que eu ia te xingar, né? Mas claro que eu não vou fazer isso, é lógico. Mas quando é que você viu que o Poção podia estar errado e você associou, falou, puxa vida, Tu, né, Tanaka? Amostrai o solo, amostrai o solo, amostrai o solo. Né? Depois que a gente faz o curso contigo, a gente fica pensando, meu Deus, vou rasgar tudo que tem feito até agora. Só que a gente não consegue fazer Sim, isso. claro. Claro. E aí também, a gente, aquilo que eu falei, é o equilíbrio também dos custos para o empreendedor, né? Então a gente fica sempre nessa corda bamba, né? Para que lado que a gente vai para fazer uma coisa que nos dê uma resposta que a gente precise, né? Mas nem sempre a gente está falando com uma mega indústria e que tem condições de fazer aquele estudo da investigação da maneira como a gente sabe que tem que ser feito. Sim, né? Às vezes a gente tem que pegar o meio termo ali. Então, como que a gente faz esse bom senso? Sim. É um jogo de cintura bem complicado, sabe? Sim. Porque aí algumas coisas a gente tem que negar, né? Quando chega nos absurdos, a gente, não, isso aqui passou. É tipo um ringue de boxe, né? Certo. Ali, o certo é tu lutar ali dentro daquele ringue. Uhum. Mas aí a luta vai lá, aquela corda estica, tu traz ela para dentro. Agora, se esticou demais, que arrebentou, aí não dá, né? Uhum. Aí não dá. Uhum. Aí a gente nega alguns estudos, diz, não, aqui tu passou dos limites. Sim. Né? E assim a gente vai tentando cada dia melhorar os nossos procedimentos. Né? Legal. Então, a gente tinha aquela diretriz do Mário que eu falei, né, de Sim, 2011. Sim. Em 2020, a gente atualizou ela já, trazendo muitos dados e informações atuais, que faz parte, né? Sim, claro. Quando ela foi criada, a própria Conama era bebê, né? Sim. 420. Então, assim, muita coisa a gente aprendeu ao longo desse período que a gente trouxe também à luz de tudo que a CETESB faz, que é o nosso exemplo, né? Que eles estão muito à nossa frente. Então, a gente também se baseia muito na DD 38, né? Então, a gente fez a nossa diretriz. Isso eu acho que é uma coisa importante também, né, da gente comentar como que são feitas as diretrizes, né? É bastante complexo a gente escrever uma portaria, uma diretriz, né? Primeiro, pela simples questão do português, né? Porque muitas vezes tu escreve, a gente discute, normalmente a gente faz um grupo de trabalho. Então, vem engenheiro químico, geólogo, biólogo, né? E a gente monta a diretriz, a portaria, o regramento que for, tentando escrever daquela maneira mais clara que a gente consegue. Né? Não, tem que ser sucinto, tem que ser claro, não pode dar margens a interpretações. Né? Então, a gente monta uma minuta do documento. Quando essa minuta está pronta, que passou pelas chefias, a gente solta ela para consulta interna. Para os demais colegas que também trabalham naquela área, mas que não estavam no grupo ali das discussões, opinarem, né? Então, eles vão ler, vão ver se entenderam também o que a gente queria dizer, né? E aí a gente recebe as contribuições dos colegas. Aí tem aquela troca de e-mail normal, o que tu quis dizer com isso, quem sabe tu põe aquilo. E a gente monta a versão 2 do documento pós-interno. E aí, desde essa primeira portaria dos postos, que eu te falei, que a gente fez o beabá, né? Nós temos agora, por procedimento, de mandar para consulta externa. Então, ele fica 10, 15 dias para consulta externa. E aí, assim, 100% das sugestões que vêm, elas são analisadas, né? Todas são analisadas, volto para o grupo, a gente vê o que está vindo, né? De sugestões, melhorias, dúvidas que sejam. Todas são analisadas, aquilo que procede a gente incorpora, o que a gente entende que não procede é dado retorno, né? Então, isso tudo é um processo administrativo que é criado na FEPAM, né? Então, a gente responde por que não aceitamos aquela sugestão que foi dada, para daí a portaria ser publicada. E aí, no dia seguinte,
vem ligação que não entenderam, ou a gente recebe um documento com uma interpretação diferente do que a gente deu, né? Mesmo com tudo isso. Mesmo com tudo isso, né? Aí eu fico pensando no trabalho dos advogados, né? Que estão sempre achando uma brechinha na lei, porque é bem isso, tem sempre um outro lado, né? Que por mais que a gente tenha discutido e ter feito todo esse trabalho, tem sempre um outro lado que a gente não percebeu, normal, né? Então, assim, por isso que a gente acaba... A gente já recebi críticas, pô, mas de novo uma portaria agora que a gente está se acostumando, porque acontecem essas coisas, né? Sim. E aí não dá para, não, eu soltei, agora vai ficar valendo essa aqui, ela é imexível. Imexível, né? Não, a gente vê, a gente tenta agora, estamos juntando várias sugestões que a gente recebe, né? A gente tem proximidade principalmente com os consultores de posto que atendem muito aqui no estado, né? Então a gente tem a proximidade assim deles mandarem e-mail com a sugestão, tal item lá da portaria, quando eu estou fazendo não está dando certo. Então a gente anota para juntar um bolo de sugestões e já temos aí, eu acho que para 2025, uma coisa nova que vai vir é uma portaria nova e acho que até a diretriz das áreas contaminadas, ainda mais agora com a atualização da 2020, né? Provavelmente vem caindo na sequência, né? Muda lá, a gente vai acabar tendo coisas para adequar na nossa para ficar compatível, né? Sim, sim. E falando da 420, tá para ser revisada, então estão sendo discutidas, né? As mudanças estão sendo discutidas e os órgãos ambientais estão discutindo e levando sugestões e você faz parte dessas discussões. Quais são as ideias que você acha que são interessantes para mudar, para fazer essa revisão na 420? Então, eu acho que a 420 ela foi um marco para nós, Sim, né? com Quando certeza. não se tinha nada, né? Exato. Eu, quando entrei para trabalhar, ela já estava, então eu já peguei o bonde andando, né? Mas eu acho que ela tem um papel muito importante, né? Que foi dar um norte para o país inteiro, né? Estabelecendo ali as etapas, os valores orientadores, né? E como que a gente tem que proceder, né? Então, se a gente tem alguma dúvida, a gente tem ali um respaldo do que deve ser feito, né? Ela é sucinta, ela tem falhas, normal, eu acho, né? Mas ela foi muito importante, ela teve um papel fundamental no GAC. E, como tudo, está na hora de fazer uma atualização, porque as coisas mudaram, os conhecimentos mudaram, tem inúmeras tecnologias que na época dela não existiam, não se falava, por exemplo, de monitoramento de vapor de solo, né? Então, tem coisas novas que têm que ser incorporadas no gerenciamento. A CETESB nos chamou para uma reunião, todos os órgãos ambientais foram convidados, né? O que eu achei fantástico, eu, pelo menos desde que estou na FEPAM, nunca tinha participado de um evento assim. Eu conhecia um que outro analista de outro estado, porque às vezes tu vai num evento, principalmente aqueles eventos da ESAS, né, dos congressos, então tu acaba conhecendo outras pessoas, mas tudo isolado. Sim. E aí, vira e mexe, a gente tem aqui um licenciamento para fazer. Eu tive um licenciamento de uma remediação termal. Eu nunca tinha feito aquilo, né? Eu tinha visto lá no Congresso como uma tecnologia que está surgindo. Daqui a pouco, no meu aparece para você e na sua porta. Apareceu aqui, e é diferente, né? Uma das coisas até que eu falo lá, quando vem aquela pesquisa de satisfação dos cursos da ESAS, né? Porque o nosso papel como órgão estadual é diferente do consultor. Com certeza. Eu não preciso saber e conhecer a fundo algum detalhe da investigação, do procedimento. Eu tenho que saber o andamento dele, os resultados, né? O impacto, né? Que aquilo vai ter. Impacto, exatamente. Então, eu tinha visto, eu tinha achado fantástica aquela termal, mas e aí? Como que eu transfiro isso para a minha licença de remediação? Quais os controles que eu, como órgão ambiental, tenho que estabelecer na licença? Aí eu vou atrás dessas pessoas que eu conheci, né? Para ver se alguém já tinha feito no estado. Não, ninguém que eu conhecia tinha.
tive que matar no peito, né? Mas vamos lá. Então, voltando para a CONAMA, né, 420, a CETESB nos chamou, que foi excelente, porque daí a gente formou um grupo interestadual, né? Inclusive, agora a gente já marcou reuniões sistemáticas, tem um grupo no WhatsApp para a gente trocar essas figurinhas, trocar conhecimento, né? E o motivo disso foi justamente a gente discutir as propostas da Resolução 420 e levar um posicionamento com a visão de todos os estados. Te confesso assim que o que mais me preocupou nas propostas que estavam em andamento, mas que, pelo que eu entendi agora das últimas discussões, já estão até sendo revistas, né? Era a questão dos valores orientadores mesmo, sim, né? De ficar só o nacional e o regional e não ter mais o de prevenção. Sim, sim. Né? Que, no meu entendimento, é importante e é um retrocesso na prevenção. Né? Eu continuo achando que tem técnicas cada vez mais avançadas de remediação, mas aquela prevenir é o melhor remédio, exatamente. Né? Ainda vale. Funciona bem. Eu seguido estou nas vistorias, né? E a gente pede, por exemplo, uma bacia de contenção na área de resíduos. Ou tá o tanque de Oluc dentro de uma área sem contenção, eu digo, coloca nem que seja uma fileira de tijolo concreta aqui, que se tem um vazamento, né, teu tanque aqui vai dar uma corrosão, vai começar gotejamento, pelo menos tu não vai atingir o solo aqui do lado. E aí eu digo para eles, porque além de posto, eu trabalho com área contaminada. E eu vou te dizer que custa muito mais caro remediar muito mais caro do que a fileirinha muito mais caro do que a fileirinha de tijolo, né? Então, para mim, essa questão dos valores ali é um dos pontos principais que eu ainda achava que tinha que manter, né? Tinha que manter o valor de prevenção, né? Para a gente ter os VRQs, como é na que temos hoje, né? Sim. Bom, o GAC no Rio Grande do Sul, você explicou como funciona. Essa descentralização, né, de certa forma, implica, pelo que eu consigo ver, numa dificuldade em cadastrar. Então, é possível saber quantas áreas contaminadas tem, onde elas estão e tal? Ou isso é realmente uma dificuldade? Tu pegou no nosso tendão de Aquiles. É uma dificuldade, tá? A gente tinha um cadastro das áreas contaminadas, criado lá na época do Mário também, com uma série de informações para a gente ter os contaminantes, os meios impactados, a etapa do GAC que estava, né? E aí, o que a gente percebeu? Ninguém preenchia. Né? Primeiro, a gente não tinha uma tecnologia para conseguir botar para a rua esses dados, então era um cadastro, ainda é, né, um cadastro interno, que quando alguém necessita, a gente divulga o máximo que der, está fazendo um estudo de preliminar, quer saber se tem alguma área suspeita, conversa comigo. Né? Então, manda e-mail para mim, e aí eu entro no nosso banco de dados e eu faço a busca, porque a gente não tem ainda ele aberto para fora. Só que o que acontece? Como ele era, sendo bem sincero, com muitas informações e desvinculado do licenciamento, tu entrava, a gente tem um banco de dados, né, onde a gente faz as licenças, mas ele era uma tela desvinculada do licenciamento. As pessoas, na rotina do dia a dia, e eu sou uma delas, eu dava licença e eu me esquecia de entrar lá no cadastro. Então, assim, aquela licença já estava em monitoramento para reabilitação, reabilitada, e lá no cadastro estava contaminado. Certo. E aí, esse ano, eu levei essa preocupação para a direção, né? Porque a gente é muito cobrado de liberar o cadastro. E agora a gente já tem tecnologias para liberar o cadastro. Mas como que eu vou liberar desatualizado? Sim, pois é. Mas a gente bota aqui a data naquela época. Não pode, né? Por quê? Porque isso tem outras implicações. A gente sabe que tem implicações econômicas no meio, né? Tem políticas, tem disputas entre concorrentes, né? Então a gente tem que garantir
o mais fidedigno possível. Sim. E a direção comprou a ideia, né, da gente fazer uma atualização desse cadastro. Então, antes de liberar, isso é plano agora para 2025, tá? Legal. A gente está trabalhando nisso, se Deus quiser, 2025 a gente vai conseguir botar na rua, tá? Porque a gente até deu uma parada, eu te confesso que eu não sei como é que tá, porque o Ministério do Meio Ambiente estava fazendo a gente fez algumas reuniões, veio pandemia, veio troca de governo, eu não sei como que está andando o processo deles, né? Que teve um programa para fazer o cadastro. Sim. Né? Então, a gente tinha parado o nosso, vamos nos alinhar com o federal. Como não saiu, então a direção comprou a ideia, tá? Então, com o pessoal da informática, a gente já atualizou esse cadastro, atualizou as informações. Como é que eu vou te dizer? Não as informações dos empreendimentos, os campos que a gente quer. Entendi. Porque tinha campo demais. Certo. Então, tinha tanto campo ali que o principal, né? Que ficava perdido. Não, ficava perdido e a pessoa ficava sem paciência de preencher. Uhum. Então, a gente colocou o que a gente quer divulgar mesmo para fora. Qual é a etapa, qual é o meio impactado, quais são os contaminantes e quais são as restrições de uso. Pronto. E aí, a gente fez uma pegadinha. O cara só consegue dar a licença se tiver com a data de atualização com menos de 10 dias. Né? Então, ele está lá dando a licença, ele vai dar se a data, porque aí tem a data que foi identificada a contaminação, que entrou em monitoramento, que entrou em remediação, essas datas tem ali ao longo das etapas. Sim. Mas tem um campo que é a data de atualização do cadastro. Se for mais do que 10 dias, ele não dá licença. Entendi. Bem sacado, essa aí é boa ideia. O que acontece? Né? As licenças têm 5 anos. No mínimo 5 anos, ele vai ter que atualizar o cadastro. Certo. Tá? Ou se tiver uma atualização de licença, ele vai ser obrigado a atualizar o cadastro. Tá? A gente gerou uma tabela em Excel com todos os que existem hoje classificados, né, em uma das etapas do GAC, Sim. E aí a gente separou em só monitoramento, em remediação, monitoramento reabilitado. Uhum. Se está em investigação, a gente não vai publicar, porque pode ser que não se confirme, né? Então não vai sair. E aí eu fiz, né, aquilo que me compete, é pegar todas essas áreas, dividir pelos donos dos processos e dizer: o filho é teu, atualiza. Só que são muitas, né? Para tu ter uma ideia, só de posto de combustível, uma colega nossa tinha 75. Né? Imagina. Então, assim, eu tinha só de posto umas 48, 50. Nossa. Só que não é simplesmente chegar e preencher 50 cadastros. Você tem que ir atrás do processo, né? Tu tem que olhar todo o processo, né? Porque daquelas áreas a gente não consegue manter a análise dos empreendimentos online. O cara entrou com a juntada, a gente analisou. Sim. Né? Ainda mais de posto que tem a apresentação anual dos documentos, a gente não dá conta de ler. Né? Quando é um problemático que está em remediação, que já está no nosso radar, a gente acaba pegando, né? Uhum. Mas a grande maioria a gente pega no momento que vai olhar a juntada da ordem cronológica. Sim. Então, assim, eu já consegui colocar os meus postos em dias, a indústria ainda não, mas os meus postos eu já consegui colocar em dia, mas eu trabalhei, eu acho que mais de mês aí. Então, a gente está, nesse momento, a gente está arrumando a casa. Uhum. Aí, no que a gente conseguir arrumar as informações no banco, o pessoal da informática, né, já sabe como fazer para a gente... A nossa ideia é fazer tipo da CETESB. Eu mostrei para eles, né, que aquele da CETESB está fantástico, né? Sim, bem legal. Né? Bem legal, a bolinha ali, tu clica e te dá. Eu estou tentando fazer naqueles moldes, né? Uhum. Mas tem um caminhozinho aí pela frente. Como é que você se relaciona com pessoas de outros órgãos ambientais, por exemplo, da região sul, né, Santa Catarina e principalmente Paraná? Paraná tem uma efervescência no GAC, né, bastante importante. Você consegue conversar com essas pessoas ou o dia a dia te amarra aí? Olha, eu te digo, Tanaka, que eu conheci a representante do Paraná nesse encontro
da CETESB, eu não conhecia, né? Eu conheci a colega do Rio de Janeiro, né? Certo. E conheci, que eu nem sei se ainda está trabalhando no GAC, um de Minas Gerais que estava no evento lá da ESAS. Certo. Eu não tinha muito contato com os outros colegas dos estados. Agora sim que a gente está nesse WhatsApp, e aí no WhatsApp a Certo. gente acaba tendo mais proximidades, né? E estamos discutindo essas questões da 420, da revisão, então acaba tendo mais contatos ali. Mas ainda não tive um contato assim específico para alguma situação entre a gente e eles, assim, que a gente se converse diretamente, né? O que a gente está montando para 2025 também, quando tu falou de outros órgãos ambientais, mas aí é aqui no estado, né? Te falei que eu faço a parte do licenciamento das áreas contaminadas dos empreendimentos que têm licenciamento no estado ou daqueles que estão buscando o licenciamento para a instalação de empreendimentos imobiliários, né? Certo. E muitos desses têm a área contaminada com a gente. Em seguida, eu recebo e-mails, né, dos licenciadores do município perguntando: eles estão me pedindo aqui para liberar uma LP para uma área que está contaminada, mas se ela tem uma verbação na matrícula, ou ele tem uma licença única com vocês, eu posso liberar? Como que funciona? Aí eu analiso ali e respondo como que é o nosso entendimento do passo a passo. Certo, né? certo. Está liberada a área, desde que aquelas restrições, né? Mas como tem aumentado bastante essa demanda, a gente fez essa semana até uma reunião com a representante dos municípios para montar uma capacitação agora para o ano que vem, né? Provavelmente para março. A gente está montando o programa e a logística da capacitação, né? Que é justamente para tratar desse assunto. Interface, né? FEPAM e município, nos licenciamentos rotineiros deles, com as nossas questões das áreas contaminadas. Certo. Legal. São planos aí para 2025. Pois é, bastante planos, que bom. Para quem é inquieta como você, deve ser legal, né? Ter bastante planos. Quer me ver feliz, me enche de coisa para fazer. E o que você acha que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, poderiam ajudar vocês aí na FEPAM, Tiana? Olha, Tanaka, a gente está sempre aberto, né, a sugestões, né? Sugestões, novas metodologias, novas ideias. Então, a gente tem um canal bastante aberto, né? Tanto com os responsáveis técnicos como empreendedores. Isso é um orgulho que eu tenho da FEPAM. Eu tenho bastante orgulho da FEPAM, inclusive, né? Do trabalho que é feito, dos colegas, da forma como a gente trabalha, mas esse canal de atendimento que a gente tem, de marcar as reuniões e de todos serem atendidos, eu acho isso muito bacana. E a gente tem realmente as portas abertas, né? Tudo que é sugestão para melhorar os processos, elas são bem-vindas. Né? Então, quem está nos ouvindo aí, se tem uma ideia que já pensou, que acha que a gente está fazendo de uma maneira que poderia ser diferente, que ia melhorar o desenvolvimento dos trabalhos, me manda, né? A gente recebe, a gente analisa, pode ser que eu não implemente, que eu acho que não compete. Não cabe, né? Não cabe. Mas, com certeza, a gente vai pensar sobre ela. Outra coisa que eu falo bastante também nas vistorias, né? Quando a gente tem contato com os empreendedores. Se tem dúvida, pergunta antes, sabe? Mas eu fiz porque eu achei que era assim, fiquei em dúvida e fiz, e aí fez errado. É retrabalho, é custo, dinheiro, né? É dinheiro, é insucesso, né? É risco. A gente não tem como dar consultoria para todo mundo, não temos nem pé, nem é a nossa competência como órgão ambiental. Sim. Mas esclarecimento de dúvidas, a gente está sempre aberto, né? Então, na página da FEPAM tem lá o link para marcar a reunião, a gente sempre atende. Às vezes a gente vê que é um assunto assim que pode ser resolvido num telefonema, a gente também pode resolver para agilizar, não precisa, porque tem dia marcado para cada reunião, né? Certo. Ou às vezes eu canso de receber e-mail que abriu reunião para ti só daqui a 2 semanas, mas eu estou precisando disso agora. Eu abro fora, eu não fico
restrita ao dia, porque, por exemplo, para o meu setor é só segundas-feiras. Né? Então, não precisa esperar a próxima segunda-feira. Me manda um e-mail, a gente faz a reunião, a gente atende. Né? E isso é uma coisa que eu vejo muito forte na FEPAM. Né? Uhum. Então, quem está ouvindo, se encaixa nisso que eu falei, pode nos mandar sugestões e pedir a ajuda que a gente está à disposição. São Paulo lá atrás e o Rio Grande do Sul, curiosamente, o Rio Grande do Sul e São Paulo pegavam no pé do TPH, né, impostos de combustíveis. TPH no solo, principalmente TPH na água, usando o que se tinha naquele momento, que é a lista holandesa. E aí vai daqui, vem dali, as pessoas falam, pô, mas o TPH é uma mistura de coisa, então não tem toxicidade, então não tem risco, não sei o quê. A lista holandesa acabou por não existir mais. Passado vários anos, se tem aquele negócio das frações, né, que a EPA elaborou as frações do TPH, e a CETESB, muito recentemente, decidiu usar essas frações do TPH como limite de risco, inclusive colocou na planilha e tal. E o Rio Grande do Sul, lá no começo, foi pioneira nisso, junto com São Paulo, por falar, olha, tudo bem que não tem risco para o TPH total, que não é uma substância única, mas a gente tem que olhar para isso. Então, isso é um disparador de investigação. Como é que está o TPH hoje no Rio Grande do Sul, Tiana? Tu sabe que isso é uma dúvida frequente nossa, né? A gente discute muito, a gente já conversou com o pessoal ali de Santa Catarina, da UFSC, porque eles têm um estudo também bem forte, né? Bacana, e a gente tem muita dúvida com relação a como utilizar o TPH. Né? Essa sacada da CETESB agora de botar na avaliação de risco ajuda bastante, né? Nós começamos os nossos monitoramentos, comparando com a lista holandesa, né? Tanto o para solo como para água subterrânea. Depois das discussões até com o pessoal de Santa Catarina, nós tiramos o TPH. Nós colocamos o BTXE e os PAHs, né? Por entender justamente aquilo que era uma mistura e que podia ter matéria orgânica também contribuindo para aquele valor, mas não é uma coisa que a gente está confortável, sabe? A gente discute, inclusive, de voltar com ele para a próxima revisão da portaria, sabe? Porque não é uma coisa muito clara para nós o impacto dele, sabe? A gente entende que se ele está num valor muito alto, ele é um indicativo. Que a gente não pode desprezar. Sim. Mas a gente não tinha muito claro como interpretar aquele dado, como conduzir. E acabamos que, ao longo dos anos, a gente tirou. E meio que nos arrependemos. Certo. Acho que... É tudo um aprendizado, lógico, né, Tanaka? Então, assim, alguns casos a gente acaba que, mesmo não estando na portaria, a gente pede, até para poder rodar a planilha da CETESB, né? Certo. Considerando ele, mas não está explícito como era antes, que todos tinham que fazer. Legal. Bom saber, bom saber. Muita gente pergunta como é que está no Rio Grande do Sul. Eu não sei dizer, e agora, agora sabemos. A gente tirou, mas nos aguarde, talvez ele volte. Legal. Tiana, agora, como eu te bombardeei de pergunta, agora você tem o direito, né? Se você quiser, de fazer uma pergunta para mim. Pode fazer uma pergunta que você quiser aí. Quero sim. Na verdade, pena que é só uma, né, Tanaka? A gente podia fazer um curso aqui te bombardear de perguntas. Não, vamos lá, sim. Eu tenho, né, um assunto que, na realidade, nem sei se é muito uma pergunta, mas ouvi o teu pensamento sobre isso, né? Nós temos áreas aqui no estado, e que não deve ser diferente dos outros estados, né, que foram utilizadas por indústrias no passado, que fecharam as portas, que abandonaram, e que, por N razões, não foram feitos os estudos, como eu falei lá no início, que hoje em dia a gente faz, né? Sim. Até porque naquela época não se pedia aquilo, Sim. né? Então, muitas vezes, só fechava as portas, destinava resíduo, vendia os equipamentos para arrecadar o dinheiro, Sim. E a área está encerrada. Hoje, essas áreas querem ser reutilizadas, então estão sendo feitos estudos, né? E eu acho isso muito importante. E, inclusive,
extrapola um pouquinho mais, não só essas áreas que não foram estudadas, mas também áreas sabidas que têm contaminação e que estão abandonadas, né? E a gente vê, então, um interesse nessas áreas. Hoje, cada vez o mercado imobiliário tem mais interesse, Sim. porque são áreas que as cidades cresceram e estão sendo valorizadas, né? E eu acho bem importante essa questão da reutilização, até porque se ela é uma área suspeita ou contaminada e que não está tendo um uso, ela está à mercê ali de ser invadida, sim, e acabar sendo usada e sem controle nenhum, sem nem saber se pode. Sim. Então, acho fantástico a gente revitalizar essas áreas. Certo. Então, fazer os estudos, e muitas vezes essas áreas elas são liberadas para o uso, e eu faço seguido isso, com restrições, porque elas estão contaminadas. Certo. Elas estão contaminadas acima dos VIs, mas abaixo da CMA de risco. Certo. E a gente libera com aquelas restrições, desde que, dependendo do caso, né? E a gente manda averbar na matrícula. E aí que entra a minha, não digo angústia, mas a minha preocupação. Como órgão ambiental, a gente tem muito forte a questão do princípio da precaução. Está no nosso DNA isso. A gente averba na matrícula, às vezes, se a área está sendo utilizada para outro empreendimento que tem licença, a gente conversa para colocar na licença, mas às vezes não. E te pergunto, quem daqui a 10 anos vai ler a matrícula? Pois é. Eu já tive casos, por exemplo, de botar na convenção do condomínio, né? Eu botei essa exigência. Bota lá na convenção do condomínio esse item, que também cai no esquecimento. Como garantir o uso seguro para as futuras gerações? Essa é a pergunta, Tiana. Bom, São Paulo equacionou de uma forma, né? E talvez com uma certa estruturação, mais ou menos o que você está pensando, fala assim, bom, se o único risco remanescente é o risco de ingestão de água subterrânea, vamos autorizar o uso desde que não se consuma água subterrânea. Como é que nós vamos garantir que ninguém consome água subterrânea? Então tem um polígono de restrição que vai averbado na matrícula do imóvel. Essa divulgação é para o antigo DAEE, né, que dá outorga de poços tubulares, que não se deu outorga para poços ali. Mas é claro, né, quem vai fazer um poço cá cima não vai pedir outorga em lugar nenhum, né? Então, avisa também a vigilância sanitária. Agora, avisar a vigilância sanitária não quer dizer que ninguém vai fazer também, né? Então tem tudo isso aí. Daí a coisa da convenção do condomínio também colocado lá. Mas a questão é a seguinte, tudo isso é avisado e, curiosamente, ninguém é responsável por garantir. Isso é um baita problema. E aí a CETESB, com a DD 38, meio que resolveu esse problema. Falou assim, olha, a área vai ser considerada reabilitada, desde que no momento da reabilitação, o responsável técnico e legal digam por quanto tempo essa restrição vai durar, e o responsável técnico e legal serão responsáveis por acompanhar se o decaimento da concentração está ocorrendo realmente. Né? Se é 10 anos, se é 30 anos, se é 100 anos, beleza, vocês vão ter que acompanhar. Porém, logo depois da DD 38, surgiu a instrução técnica, né, que é um documento interno da CETESB, e esse documento orientava os técnicos da CETESB a não pedir isso. Assim, simplesmente fazer a averbação e pronto, né? Então, ainda tem um embate dentro da CETESB entre deixar, né, e seja o que Deus quiser, ou obrigar o responsável técnico e legal a acompanhar. O problema não é só econômico, o problema é logístico, né, porque quem reabilitou a área é uma incorporadora, e a incorporadora não quer acompanhar por 10 anos, nem por 2, nem por nada. Então, eles fazem muita pressão para não serem obrigados, e um pouco eles têm razão, porque falam, não fomos nós que contaminamos, por que nós temos que acompanhar, né? Mas, enfim, eles tiveram lucro em fazer o condomínio, em reabilitar a área, né? Talvez isso devesse ser previsto no curso, sei lá. O fato é que isso aí ainda é um problema em São Paulo. Então, o que eu te digo, primeira coisa, a CMA somente não é garantia das coisas, porque a CMA diz que tem uma contaminação na água que pode particionar para o vapor e entrar numa residência.
Isso é pouco. Eu acho que tem que amostrar o ar do solo para ver se não tem vapor mesmo, porque é muito comum ninguém amostrar o solo direito, você tem uma fonte secundária gigantesca e ninguém nem viu, mas essa fonte secundária gera vapor. Então, primeira coisa, amostrar o ar do solo, daí se não tiver risco mesmo, pedir uma modelagem, né? Falar assim, olha, em quanto tempo isso aqui vai estar sem risco, inclusive, para beber água? 10 anos? Então, você precisa fazer um programa de monitoramento aí, sei lá, uma vez a cada 2 anos, sei lá, alguma coisa assim. Então, essa seria a minha sugestão. Não é muito fácil de fazer, mas... É complexa, até porque, assim, quando começa a ficar esses processos longos, né? Aquilo sai do nosso radar também. E quando a gente vê, passaram 2, 3 anos, o empreendedor não veio mais mostrar esses monitoramentos, nem a gente lembrou de cobrar. É bem complexa essa questão, mas tem que ser feito, né? Sim, a gente tem que bolar aí alguma alternativa. Se não, imagina, uma restrição ao consumo de água subterrânea eterna. Ninguém nunca mais pode consumir água. Não, porque, mas a da água subterrânea, ainda para mim, é uma das mais fáceis, porque a gente bota na matrícula, quando aqui é o DRH que faz, né? Ele não libera a captação de água, né? Porque ele sim vai fazer essa análise para liberar ou não a instalação. Mas às vezes a gente tem restrição de não fazer escavação, de não construir ambiente fechado, bem isso que tu falou, né? De não plantar árvores frutíferas. Daqui a pouco vai a senhorinha não, lá aí, e resolve. Aí não. Aí não. E aí eu fico pensando, mas imagina se daqui a alguns anos... Não, o cara vai plantar isso aí não dá. Talvez esse negócio da água, só da água já seria ruim, né? Esse outro tipo de restrição aí fica muito difícil de controlar. É complicado, né? Então pode falar, olha, a sua meta, a sua intervenção precisa mitigar todos os riscos, exceto a restrição, o consumo de água subterrânea, ingestão de água. Tu sabe, Tanaka, que às vezes a gente... É bem isso que eu te falei do DNA, da precaução nossa, né? Às vezes a gente pede algumas coisas e, ao mesmo tempo, a gente fica se questionando se a gente não está sendo perfeccionista demais, sabe? Se não está onerando também demais com essa excesso de precaução, né? Eu tive uma área, por exemplo, que tinha a restrição de não poder escavar... Eu não vou me lembrar valores, tá? Mas não era muito profundo que não podia escavar. E era um condomínio residencial que ia ser instalado. Aí nós conversamos com o responsável técnico e colocamos aquelas malhas de ferro. Certo. Sabe, na área, porque tinha toda a área pavimentada, mas tinha a área permeável. Certo. Então, na parte permeável, a gente mandou instalar aquilo, porque pensou, no mínimo, quando o cara começar a escavar, daqui a alguns anos, vai dizer, mas por que de acho que botaram essa malha aqui? Né? Pelo menos dá alguma ideia para ele de por que não pode seguir escavando. Mas é custo também, né? Então, até que ponto isso resolve mesmo a situação, ou a gente está enxugando gelo, né? Acho que não, acho que a precaução é importante, desde que fundamentada, claro, né? E como né? Você está fazendo coisas fundamentadas. A área existiu um risco, e por isso que não pode escavar. Não é porque não saiu da sua cabeça que não pode escavar, né? Tinha um problema ali, né? Então, acho que está correto, seu pensamento está correto, eu penso. Obrigado, bom saber. Legal. Tiana, queria que você desse também uma dica, uma indicação aí de alguma coisa, de, sei lá, um livro, um filme, alguma série, talvez, sei lá, uma história em quadrinho para os nossos ouvintes. Olha, tu sabe que eu lia muito livro quando eu era adolescente, né? Eu gostava muito de ler aqueles livros assim que tinha uma história dentro da história, sabe? Que daí, ao longo do livro, ia mostrando acontecimentos reais, assim, ia contando a história. Com a chegada das minhas filhas, acontece que eu tive que parar, ver muito desenho em quadrinho. É isso aí. E aí, quando eu voltei a ter tempo livre, né? Eu te confesso que... Porque eu sempre gostei muito mais de ler do que de ver televisão. Mas não tinha TV para o streaming na minha adolescência. Sim.
E hoje em dia, com essa infinidade de possibilidades que, por exemplo, tanta coisa. só a Netflix te dá, né, de séries, e que eles têm o dom de terminar um episódio já com um gancho que tu quer ver o outro não me para, que amanhã eu tenho que acordar para trabalhar, vai ir à noite querendo ver, né? E te dá a possibilidade de ver outras indústrias cinematográficas, né? Nada contra a americana, que eu acho excelentes atores, excelentes tecnologias, né, que eles têm, mas tu conseguir ver filme turco, espanhol, coreano, grego, né? São outros hábitos, outros costumes, então eu acho que hoje em dia, assim, está fantástica a nossa possibilidade de televisão, né? O que eu vi ultimamente que me chamou a atenção? Eu me lembro que eu vi uma grega, que é o Mestre e o Mar, o Maestro e o Mar. O Maestro é uma série grega. A história, ela até não é uma história assim muito profunda, sabe? É um romance ali, feijão com arroz. Só que junto com a história, aqueles acontecimentos paralelos, né? Trabalha muito a questão da violência doméstica, preconceitos, drogas, sabe? Então, assim, e é fora a paisagem que é feita na Grécia, né? Aquelas paisagens lindíssimas, assim. Eu vi recentemente que eu fiz o curso da ESAS dos PIFAS, né? Ah, legal, você viu o Dark Waters. Não vou me lembrar qual dos instrutores que recomendou, eu não tinha visto ainda, né? O Preço da Verdade. Fantástico, né? É muito legal, o filme é demais. Mas te dá um... sim, arranca as panelas de casa, né? Como eu fiz quando eu vi a primeira vez. Vamos botar tudo fora, mas o que eu ia dizer é que me dá uma angústia de ver, assim, o descaso, né? Sim, a omissão e deixar chegar naquele... Não quero dar um spoiler do filme, né, para quem não viu, mas chegar naquele ponto, né, para tomar alguma atitude porque perderam na justiça, né? Então, assim, isso é uma coisa bastante preocupante. E atualmente eu estou vendo uma série que eu não terminei ainda, tá? Então não sei se é boa. Até o fim, até onde eu tô, tá fantástica. Que foi lançada agora, esse mês, que é os 100 Anos de Solidão. Ah, que legal, eu ouvi falar da série, né? Baseado Cara, no livro, né? eu já tinha lido o livro, né? Há muitos anos atrás, tinha gostado muito. E é uma série colombiana, pensa, quando é que a gente ia ver uma série colombiana? Pois é. E baseada no livro, e tá bem fidedigno, assim, eu tô, sei lá, terceiro, quarto episódio, né? E tá muito bom, tá? Recomendo. Espero que até o fim ela... porque às vezes descamba no final, Pode ser, né? O cara estraga, né, o livro, mas acho que não, né? Não. Até onde eu tô vendo agora não estragou. Até li umas críticas, né, do pessoal, acho que era do filho do Gabriel Garcia Marques, né? Dizendo que eles tiveram bastante relutância de deixar passar para filme o livro, mas que estavam bem confiantes que tinha sido um bom trabalho, né? Então, também estou confiante. Legal. Tiana, agora, bom, eu vou agradecer, né, que você dedicado o seu tempo aí para a gente, né, para nos ajudar, para contar a história do GAC no Rio Grande do Sul. Mas antes de agradecer, eu vou deixar agora você falar o que você quiser, que agora o podcast é seu, você pode Mais falar do que eu já falei. Pode, se quiser cantar, pode cantar. Não, aí eu vou espantar todo mundo que está nos escutando. Bom, eu vou ser breve aqui, a gente já conversou bastante, né, Tanaka, mas queria te agradecer, né, novamente pelo convite, essa tua sacada aí de chamar os órgãos ambientais para conversar, acho que foi uma bola dentro, né, porque a gente vê as experiências dos outros estados, a gente vê que a gente não está sozinho, né, as mesmas desafios, as mesmas angústias, os mesmos problemas eles também têm, né, não é um privilégio nosso, e aí a gente consegue ver como que eles também estão se organizando nos sistemas de trabalho deles e aprender cada dia mais, né? A gente está sempre nesse contínuo aprendizado, né? Então, aprender cada vez mais como que a gente pode melhorar também os nossos processos, né? E para as demais pessoas que estão nos ouvindo, né? 2024 foi um ano complicado para nós aqui no estado, então nem se fala, né? A gente estava conversando antes de começar o podcast aqui, as questões da nossa
nossa enchente aqui no estado, né? Então, foi um ano difícil, mas eu falo assim que, com certeza, mesmo no meio dessas dificuldades, muita coisa boa aconteceu, né? E que a gente tem muito para agradecer. A gente está aí nos 45 do segundo tempo do ano, né? Tá acabando, né? E tem uma vez eu li em algum lugar um texto que falava que eu acho muito bacana, assim, né? Que essa virada do ano tem o dom de zerar o cronômetro, né? Sim. E recomeçar tudo de novo. Sim. Parece que do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro nada muda, porque é os mesmos problemas a gente vai ter, mas dá aquela revigorada, né? Sim, então, sim. São novos desafios, que a gente comentou, novos desafios para 2025, novas metas, trabalhos, a gente voltar aí com todo o gás, né? E eu desejo, então, que 2025 seja um ano bom, né? O melhor do que esse que a gente enfrentou aí, mas que a gente teve muito para aprender, né? E que todos nós entremos aí com o pé direito, com vontade de dar o nosso melhor, de construir, de compartilhar, de cooperar, para que a gente faça a diferença aí no GAC, Sim. e na nossa cidade, estado, país, que a gente possa fazer um mundo melhor aí. Legal, muito bom. Obrigado, Tiana. Nos vemos nos próximos episódios, hein? Obrigada a você. Um abração. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio muito legal com a Tiana. Foram realmente muitas coisas interessantes, começando pela sua jornada incrível, né, de muita inquietude que a trouxe para o GAC e para a nossa sorte. Se lá atrás ela tivesse entrado naquela salinha da pós e ido trabalhar na indústria do petróleo, hoje provavelmente estaríamos sem o seu chá, competência, habilidade e atitude dentro do GAC. Gostaria que vocês notassem, então, que no Rio Grande do Sul o GAC é conduzido pelos técnicos que cuidam das licenças. Então tem muita gente mexendo com o GAC, e como eles têm que ser polivalentes, né, acabam tendo muitas demandas diferentes, então isso dificulta o trabalho deles. Os municípios também gerenciam áreas contaminadas com suas especificidades, e há atividades sem licenciamento, como mudança do uso de solo, que vai para a FEPAM e mais especificamente vai para a Tiana avaliar e dar seu parecer. Então imagine a quantidade de demanda para ela e para os seus colegas lidarem todos os dias. Isso tudo fora os postos de combustíveis, que são conduzidos também como licenciamento, mas basicamente com monitoramentos preventivos, feitos com pós-monitoramento, que, claro, como a gente sempre fala aqui, não é o ideal, mas é o que é possível fazer nesse momento por lá. E é muito melhor, assim, incomparavelmente melhor do que não fazer nada. Claro que eu nunca vou xingar nem a Tiana e nem ninguém, né, de órgão ambiental por causa disso. Afinal, eles são os responsáveis por proteger a sociedade dos agentes econômicos que têm como objetivo central obter o seu lucro, invariavelmente causando impactos ambientais. E as pessoas do órgão ambiental fazem o melhor possível e impossível para se interpor e nos proteger como sociedade. Portanto, a gente consegue perceber que o GAC está evoluindo no Rio Grande do Sul, mas ainda tem bastante para caminhar, buscando equilíbrio entre a melhor técnica, né, o que a gente sempre fala aqui nesse podcast, a melhor técnica, com as dificuldades econômicas, né, o equilibrar com as dificuldades econômicas e as próprias particularidades, as especificidades daquele estado, daquele município. Então o órgão ambiental sempre vive equilibrando isso aí, certamente eu nunca vou xingar, né? Por conta disso a gente faz o melhor para poder ajudar. Que bom que essa inquietude da Tiana está atuando muito a nosso favor. Eu espero que ela vença essa luta de boxe complexa e que o GAC se desenvolva muito lá no Rio Grande do Sul e no Brasil todo. Então agradeço muito a Tiana pela conversa, foi muito instrutiva no ar e foi fora do ar também, aprendi bastante com ela. E obrigado a Tiana por compartilhar conosco um pouco da situação do GAC no Rio Grande do Sul. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros do Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos acompanham, que leem, que ouvem, sugerem, enfim, que estão conosco todas as semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, está disponível no Spotify, no YouTube e outros agregadores. Continuem conosco na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição gratuita está na descrição desse episódio. Continuem conosco no screening de notícias e nas redes, no Instagram é @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas do Telegram. Enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.